Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Está no ar mais uma edição do programa Saúde Total. Nosso segundo programa aí no ASP Online, de todas as terças-feiras, a partir das 19h30. E nós estamos, como você já sabe, você que, ou se não sabe, é porque não assistiu o primeiro episódio. Verdade. Então você tem que assistir o primeiro episódio dessa série de 10 episódios. Nós estamos com esta série de 10 episódios falando sobre gravidez e nascimento. Na semana passada, nós falamos sobre os desafios de ficar grávida, Exatamente. sobre as responsabilidades da gravidez. E a necessidade De se preparar. E os perrengues que você passa quando você não se prepara, tanto fora do casamento, quanto dentro do casamento. É um perrengue danado. Então, assista lá o nosso primeiro vídeo, tá bom? Um avisinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar aquele joinha, tá bom? De compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas também. Deise, olha só. Mulher em si já é vaidosa com o corpo. Tá? E não vem você querer defender, não. Mulher é um pouco vaidosa. A maioria das mulheres, pelo menos, são vaidosas com o corpo. E realmente acontece algumas alterações no corpo da mulher. Acontece. E aparentemente, para mim aqui, Rodrigo, olhando assim, aparentemente engravidou, teve bebê, tá tudo certo. É fácil assim mesmo, como parece? Não é não. Não é não, para a maioria das mulheres não. Principalmente quando a pessoa já tem umas questões com a autoimagem dela. Então, a gente já comentou no episódio anterior, né? É importante você resolver as suas pendências. Se você tem pendências emocionais com a sua aparência, com a sua autoconfiança, com a tua imagem, você precisa resolver isso antes de você engravidar. Se você já está grávida e agora isso daí está começando a te incomodar, você vai precisar de ajuda. Por quê? A gente vai ter um corpo, às vezes tem mulheres, né? A minoria que não engorda, não tem um ganho de peso significativo na gestação, mas a maioria vai ter. No mínimo, você vai ter a barriga crescendo, né? Aquelas meninas que às vezes ficam bem magrinhas e só a barriga que aparece. A barriga pode crescer, pode dar estria, pode dar celulite. E muitas vezes a gente não tem também uma consciência de que não é só durante a gestação que o nosso corpo vai mudar. O parto vai trazer alterações no nosso corpo também. E o pós-parto, geralmente é no pós-parto que o lance do corpo pega, né? Porque aí a gente vai estar lidando com um monte de demanda do bebê, com um monte de demanda que às vezes o relacionamento vai trazer por conta dessas mudanças do nascimento dessa criança. E aí você ainda vai ter que lidar com o seu corpo, que está totalmente diferente. E às vezes as pessoas perguntam assim, depois que o neném nascer, volta tudo ao normal. Depende. Volta tudo a um novo normal. Mas não é mais agora, né? o normal que você tinha antes. Então, a gente sofre grandes transformações nos seios, na barriga principalmente. Você sabe que tem mulheres que depois elas não servem mais nas roupas, mesmo quando elas emagrecem. Eu acabei perdendo todas as minhas roupas que não tinham elástico, que eram tipo camisa, terno. Eu perdi tudo. O meu ombro cresceu. Deise, me diz uma coisa. Então, assim, como que a gente pode falar assim... Eu já vi muitas profissionais, né, falar, viva a gestação. Você já tem, a mulher já tem aquela vaidade, aquela preocupação, aquele complexo de inferioridade, a estima baixa. Aí ela vai engravidou. Aí agora, você tá vendo você falando? O ombro, a barriga, gente, é não sei o quê. Eu perdi. Como O quadril eu já tinha largo. E aí, depois da gestação, cresceu mais ainda. Perdi um monte de roupa. E o ombro meu, eu nunca mais coube nas minhas camisas. Então, assim, são mudanças. O pé, gente, gestante aumenta o pé, tá? Só para vocês saberem, mas o número de sapato não é o mesmo depois que a gente tem um filho. Não é só na gestação, porque às vezes a gente pensa, então tá gestante, o pé inchou, e aí não cabe no sapato. A maioria das mulheres também não cabe o pé depois, tá? O nosso número muda. O que acontece? São muitos hormônios acontecendo ali. Então, são muitos hormônios sendo produzidos, muita coisa que está acontecendo lá dentro, porque às vezes a gente olha e só vê aquele corpo que está crescendo, que está inchando, que está
Mas por dentro tá rolando muita coisa, né? É um outro ser humano que está se desenvolvendo dentro de você. E é um ser humano que não é pela metade, ele é completo, né? Desde como que a você. gente vive, então, a gravidez? Como que a mulher vai viver a Gente, gravidez? tem gente que não vai conseguir curtir. Não vai ter jeito. Eu conheço pessoas que, inclusive, tem 2 filhos. Uma pessoa muito próxima tem 2 filhos. Mas ela passou a gestação todinha como se ela tivesse doente. Os sintomas, as sensações que ela tinha. E ela fala assim, a minha felicidade é quando o bebê nasce, porque passa tudinho. Então, vai acontecer, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar para a gente desromantizar um pouco esse lance, assim. Tem mulheres que vão se sentir a fase mais poderosa e a mais linda da vida. E elas realmente ficam muito lindas. Tem mulheres que o cabelo fica diferente, a pele fica diferente, a unha. Mas tem mulher que a pele se acaba, o cabelo se acaba. Os dentes caem. E aí vem de novo a questão da gente poder se preparar. Vocês sabiam que precisa fazer acompanhamento odontológico quando a gente está gestante, a gente precisa fazer? Né? E depois também, porque pode acontecer da gente ter uma baixa e uma demanda de cálcio mais alta, a gente vai ter mesmo por causa do neném, pode perder dente. Então, o que acontece? Quando a gente fala de preparo, a gente está falando justamente de você estar atenta para buscar ajuda nos profissionais corretos, né? nos lugares corretos, para lidar com as questões que vão aparecer. Se você vai ser uma gestante que não vai ter nenhum enjoo, nem uma tontura, nem uma ânsia de vômito, ótimo, maravilhoso. Mas tem gestante que vai passar vomitando, no parto ela está vomitando. O que vai fazer? Vai procurar ajuda, tem que procurar ajuda, tem que fazer um acompanhamento direitinho, né? Então, quem consegue curtir, curta, mas quem não consegue, lembra que vai passar. Eu sempre falo, lembra que vai passar. A gente não fica gestante a vida toda. A gente não fica grávida Pelo menos não deveria, o tempo todo, né? Então, na hora que o neném nascer, geralmente, né, 99% das vezes, quando o neném nasce, eu falo que não deveria. passa. Minha avó, por parte de mãe, teve 15. Passou a vida inteira grávida. A minha outra avó, 25. Passou a vida toda grávida. Então, no caso delas, é a vida toda. Né? É tipo isso, gente. Não sei como consegue ter 25 filhos. Ô, Deise, me diz uma coisa. É mito esse negócio que a mulher, falando sobre o desejo, né? O desejo da grávida, quer comer tijolo, bloco. Faz o marido sair de madrugada porque com um desejo de comer um docinho, comer uma besteira, comer, sei lá, qualquer coisa. Olha, Isso é científico mesmo? Acontece de fato? Ou nós homens podemos falar para as nossas mulheres, para de frescura? Não acontece. Acontecer, acontece. Agora, às vezes, a gente precisa identificar por que está sentindo essa necessidade tão grande de comer, às vezes, coisas que nem são comestíveis. Então. Né? Porque tijolo, sei lá, areia, tá terra, caro. Pedra. Tipo isso. Mas são coisas que não são comida, né? Tem um lance muito forte emocional. Hoje a gente entende que às vezes são questões emocionais que acabam produzindo esses desejos, essas vontades, né? Mas às vezes podem ser questões nutricionais. E aí que você que está na área, você pode também trazer para a gente. Pode acontecer a questão das deficiências nutricionais. A suplementação no período da gestação é importante, principalmente nos primeiros meses, né? Inclusive, a suplementação magna que dão é o ácido fólico, né? Geralmente é isso que os médicos, os pediatras dão no período de gestação. Mas é importante fazer suplementação de magnésio, de zinco, de ferro, de muitos, vitamina B12. Exato. É importante a suplementação nesse período sim. Né? Para a mãe e para o bebê. Exatamente. E as dosagens de acordo com os períodos da gestação, né? E no pós-parto. Não, claro, ainda continua também. Exatamente. Então, são cuidados, né? Que a maioria das pessoas às vezes não tem. Mas esse lance de desejo, ele acontece sim. E as emoções? Nesse período aí? A estabilidade? É complicado. Acontece muito, são com todas? Acontece bastante. Ficam muito estressada. Quem já é estressada, fica calma ou continua mais estressada ainda? Depende, sabe? Eu não sou muito estressada. Eu acho que eu não sou. Mas eu fui uma gestante extremamente calma e tranquila. Nossa, eu era assim, muito zen. Eu fiquei muito zen na minha gestação. De um jeito que eu não sou naturalmente. Naturalmente não sou. Mas na gestação eu fui uma gestante super calma. Nossa, tranquila, o mundo tava acabando e eu tava tipo... E tem gestante que fica brava. Tem mulher que fica uma onça quando tá grávida. Então, são novamente os hormônios mesmo que deixam tudo ali meio instável. E aí, ainda que assim,
quando a gente fala de gestação, a gente tem trimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro trimestre. E às vezes as pessoas pensam que é uma coisa só pra gente contar mesmo. Mas não é. Cada trimestre, né, ele é dividido, a gestação é dividida dessa maneira, porque cada trimestre vão ter algumas mudanças, algumas alterações que são muito significativas no desenvolvimento do feto e no andamento da gestação. Então, às vezes a gente passa de um trimestre para o outro e a gente muda completamente, porque os níveis de hormônio também se alteram. Então, às vezes no comecinho, né, como acontece muito, é o mais comum. No comecinho a gente tem muito enjoo, a gente tem vomita, qualquer coisa a gente sente o cheiro, enjoa, tem mulher que enjoa do cheiro do marido, enjoa do cheiro da comida, não consegue comer com tempero, sei lá, né? Acontece N coisas, às vezes no primeiro trimestre. Quando chega no segundo, passa tudo. E às vezes tem mulheres que já tive clientes que aconteceu que no comecinho foi de boa, quando chegou no último trimestre ela começou a enjoar. Então tem esses lances. Enjoa do marido, manda dormir na sala. Tem. Enjoa do perfume, enjoa da comida. Acontece isso mesmo, de fato. Não é frescura, não? Não, principalmente porque a gente fica com os sentidos mais apurados na gestação. Ah, o olfato fica mais apurado, a audição, o paladar. Então a gente fica mais sensível mesmo, bem mais sensível, né? A nossa circulação sanguínea fica alterada. Então, obviamente, se a gente trombar numa cadeira, é muito mais fácil a gente ficar com roxo do que se a gente não tivesse gestante. O nosso corpo está mais sensível. Então, é normal acontecer isso. Só que quando a gente percebe que está num nível muito exacerbado, causando uma espécie de sofrimento, a gente precisa procurar ajuda. Né? Procurar ajuda, porque às vezes não é uma coisa que está tão normal assim. Está muito desequilibrado. Às vezes precisa procurar ajuda. Deise, outra coisa também. Os homens reclamam bastante. No período da gestação, tem mulheres que perdem toda a libido. Mas tem mulheres que aflora mais a libido. E ambos os homens reclamam. E tem homens que reclamam, sabe por quê? Fala assim, vai machucar o bebê. E agora, Deise, como que é isso aí? Tem essa questão dos desejos da grávida. A libido que zera e a libido que vai lá pra cima? Tem também? Tem. E também é muito individual. O mais comum é a libido abaixar. O mais comum. É o normal. É o mais comum. Eu não diria até que normal, mas o mais normal. A libido da sua normal. mulher... Calma aí. A libido da sua mulher que aflorou na gestação, você foi o premiado. Mega cena. Geralmente é. Porque, se a gente pensar no ciclo do reino animal mesmo, a gente vai ter períodos férteis, então as fêmeas estão aptas à procriação. Quando elas estão gestantes, elas já não estão mais aptas à procriação. Até o cheiro, o odor, né? Nos animais, os feromônios, ali fica diferente. Quando ela tem um filhote e esse filhote ainda mama, o normal também é que ela ainda não está apta a procriar. Na natureza é assim. Quando os filhotes desmamam, o que acontece? O ciclo é que ela vai procurar agora procriar de novo. Ela começa um novo ciclo. Na natureza funciona assim. Nós somos fruto da natureza. Então, a gente também tem uns ciclos parecidos. É óbvio que tem gente que engravida com bebês mamando. Mas aí são questões bem específicas que a gente tem que levar em consideração. Porque às vezes a mulher ovula enquanto está amamentando. E vamos deixar claro aqui. A amamentação não é um método contraceptivo seguro. Então, não vai inventar de se relacionar sexualmente sem se proteger, porque está amamentando, então não vai engravidar. Isso não é verdade. Pode engravidar. Pode engravidar, sim. Se estiver ovulando, engravida. Agora, tem mulheres que ficam sem menstruar até enquanto está amamentando. Então, eu lembro que a minha filha ainda mama, com quase 3 anos. Até os 6 meses dela, que era só amamentação, ela não comia nada, amamentação exclusiva, materno, né? Eu não menstruava. Não menstruei. Quando ela começou a comer, minha menstruação começou a voltar. Então, tem mulheres que isso acontece. Tem mulheres que não. Terminou ali os 45 dias, no máximo, pós-parto. No próximo mês, ela está no ciclo dela de novo. Vai engravidar. Então, tem que tomar cuidado. E aí, o lance da libido. É que os homens têm muito medo, né? Vamos entender aqui uma coisa. O pênis, ele não consegue chegar até o neném, tá? Vamos tentar imaginar que a gente tem a vulva, o canal vaginal, que é por onde entra, né? Depois desse canal vaginal, a gente vai ter uma coisa chamada colo do útero, que é a entrada para o útero. Depois desse colo do útero, a gente vai ter ainda 2 membranas que envolvem esse bebê, que a gente chama de amnion e córion. E aí depois a gente tem líquido amniótico, depois a gente tem o bebê. Então, assim, no mínimo, vai ter uma distância aí de 20 e poucos centímetros, porque o canal vaginal também, principalmente quando a gente está lubrificado no momento da relação sexual, ele se dilata. Então,
Às vezes ele pode chegar aí a 15 centímetros ou mais, 18. Depois dele ainda vamos ter o colo do útero, que pode ter até 4 centímetros. Aí depois ainda todas essas estruturas que eu comentei. Então, a não ser que o homem seja muito bem dotado, muito mesmo. Que não é o padrão no caso não é do o brasileiro, padrão, né? Não chega Entre nem perto. 16 a 18 centímetros, olha lá, né? 15, 16 Exatamente. centímetros. Não chega nem perto do neném. E se for ainda assim, né, um membro avantajado, ele vai bater no colo do útero. Ele não vai bater no neném. Ele vai bater no colo do útero e a mulher vai sentir desconforto. E aí, né, se muda, enfim. Mas o canal vaginal também pode ter diferença de mulher para mulher, né? Pode, com certeza. O tamanho do canal vaginal. O Isso aí pode tamanho, o tanto que ele influenciar se também. expande. Sim, com certeza. Então, não existe isso. E eu vou ser bem direta aqui com vocês. Se a mulher de vocês, na gestação, tá com a libido alta, minha filha, aproveita. Porque gestação, como eu comentei, gestação é um período muito sensível. Os homens que ficam com esses medos, com esses temores e não aproveitam, essas mulheres não esquecem. Elas Causa lembram. um trauma também. Elas lembram que depois, na gestação do fulano, eu fiquei com a libido e o marido não queria. O marido não queria. A gente não esquece as experiências que a gente vivencia na gestação. E assim, vamos aproveitar, porque não engravida, né? Já tá grávida, então aproveita para namorar, porque aí depois, não namora enquanto tá gestante, aí o neném acabou de nascer e quer namorar. E aí é um momento que a minoria das mulheres está com hormonalmente preparada para namorar e fisicamente também. Não tá preparada. E aí quer namorar, mas a mulher não tem essa vontade, não tem hormônio circulante para isso e ainda tem a demanda do bebê novinho, né? Então, vamos aproveitar enquanto está gestante para namorar. Se você não tem uma contraindicação médica para namorar, que aí é uma coisa bem específica, namore à vontade. Então isso quer dizer que os homens também sofrem mudanças físicas ou não? Emocional? Pode, sim, também. A responsabilidade aumenta? Como que é isso aí para o homem? Então, a gente vê... Na visão de uma mulher, né? Então, na visão de uma mulher, a gente não tem muito essa percepção de que os homens também vivem o período gravídico, né? Uhum. De forma geral, a gente não tem essa visão. Mas hoje a gente já tem estudos mostrando que existe, sim, essa possibilidade. Então, existem homens que eles vivem o que a gente chama de síndrome de Cold-Vard, né? Cold-Vard. Covarde é se você engravidou e não quer assumir. Exatamente. Ficou covarde. Mas o cara que assume e que ele vive ali todas as emoções desse momento, às vezes pode passar por essa alteração ali no momento durante a gestação, até o puerpério também pode acontecer. Ele começa a sentir, às vezes, enjoo. Ele pode ter também ânsia de vômito. Ele pode ter desejos. Tem homens que sentem até dores de contração, né? Eles acabam participando mesmo, assim. A mente deles consegue produzir isso porque eles estão muito envolvidos. E eu, particularmente, acho muito legal. Principalmente no meu trabalho, eu percebo que as gestações em que os homens se envolvem mais, é uma gestação mais legal, é mais tranquilo, é mais gostoso. Olha, Deise, eu vou te falar, eu não tive essas questões de enjoo, esse negócio de sentir dor de parto nem nada, mas eu sei lá, na verdade eu sou preocupado com tudo mesmo, né? Então, por exemplo, se eu chego muito tarde em casa e tá todo mundo dormindo, eu tenho que ir nos quartos para ver se eles estão cobertos, se tá tudo certinho, se a cama tá bem ajeitadinha lá para eles, mesmo que a Adriana fez isso, não por insegurança, mas eu tenho essa preocupação, né? E no período da gestação, como homem eu falo, período da gestação da Adriana, eu sei que é um período ali, tanto de sensibilidade, mas de muitos riscos também, me gerava um pouco de preocupação. Se um dia o neném não mexesse, dá uma preocupação, né? Como o chocolate aí, porque vai... para ver se mexe esse bebê. Vai, mexe na barriga para um lado, mexe, não deixa dormir não, vê se acorda aí esse bebê aí. Então gera um pouco de preocupação assim na gente, né? E no momento de ter também gera uma preocupação, né? E a gente tem que ter esses cuidados. Precisa, é importante. É importante, e eu digo assim, um casal que consegue viver essa experiência juntos, né, unidos, assim, a chance de ter um puerpério mais tranquilo e de ser uma experiência muito positiva para aproximar os dois e o relacionamento ir para um outro nível é muito grande. Da mesma maneira que o casal que não consegue compartilhar a experiência da gestação, né, um homem que às vezes se omite, ele não participa, seja porque ele não se sente na responsabilidade, ou seja, porque essa mulher não permite essa aproximação, porque isso também pode acontecer. O comum é haver um distanciamento cada vez maior.
Então, é por isso que a gente vê que, às vezes, os 2 primeiros anos pós-nascimento do bebê é um momento em que existe uma taxa muito alta de divórcio. Porque todas essas transformações que aconteceram desde a gestação e depois no puerpério e depois nesse crescimento desse bebê até esses 2 anos, se não foi compartilhada, vai afastar essas pessoas a ponto de elas desistirem do relacionamento. Então, por isso que a gente também fala a importância de se preparar e se preparar juntos. Se preparar juntos, né? A experiência do nascimento, da gestação, enfim, da procriação de filhos, ela não é única da mulher. Ela é uma experiência do casal. Única para o casal. Única para o casal. Independente se você está num relacionamento, como a gente comentou no programa anterior, independente se é um relacionamento que você está estabilizado ou não, a partir do momento que vocês têm um filho em comum, essa experiência é dos 2. Tanto nas vivências daquilo for positivo, quanto na responsabilidade. Então, é importante a gente assumir isso, né? Assumir isso, vestir essa camisa e fazer o que tem que ser feito, não só pela gente, mas também e principalmente pela criança, porque eu acho que aí é o essencial, a gente entender que não trata só mais da gente, né? Tem um outro ser humano envolvido, um ser humano indefeso, que se não for nós que fizermos por ele, ninguém mais vai fazer. Então a gente precisa ter essa consciência. Muito bem, pessoal. É isso aí. Mais dicas para vocês aí desse período de gravidez, né? E também de nascimento, que é o lema geral. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre as alterações que acontecem aí na vida do casal, né? Principalmente da mulher, com certeza. Sim. Nós estamos chegando ao fim da nossa programação dessa noite, ao fim do programa Saúde Total dessa noite de terça-feira. Mas semana que vem nós temos ainda mais um encontro dessa série de 10 episódios. Hoje nós estamos encerrando o segundo episódio. Semana que vem o terceiro episódio com o tema Escolhendo o Parto que Quer Viver. Que você quer viver, né? Escolhendo o parto que você quer viver. Então, ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe os nossos vídeos aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito importante. Deixe o seu joinha aí também. E não se esqueça, 26, 27 e 28. Imersão com a de dolagem com a Deise, né? E também a sua amiga, né, Deise? Jéssica. A Jéssica vai estar junto com ela também. Exatamente. Ela é doula também. Vai ser uma imersão fantástica. Nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo aqui para você poder se inscrever. Tá bom? Exatamente. Beijo no coração de vocês. Até Fiquem mais, com Deus, gente. que vocês tenham uma excelente noite. Exatamente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, Se Deus tchau. quiser, até semana que vem. Tchau. Até mais.